coloca a tua casa em ordem, porque tu irás morrer. Essa é uma profecia direta, objetiva. Ela tem um propósito. A minha jornada terminou, o propósito que Deus tinha comigo terminou. Até ali, Ezequias tinha sido um rei, um dos reis mais importantes da história de Israel. Colocou a casa em ordem, edificou altares, derribou altares de idolatria, purificou lugares, reedificou lugares que antes tinham sido destruídos. E Deus disse para ele: agora, olha para a tua casa. Tu já fizeste muito no mundo espiritual. Tu agora edifica a tua casa, prepara que eu vou te levar. Ele, em vez de dizer: Deus, glorificado seja o teu nome, me dê força para colocar minha casa em ordem, que assim como eu cumpri o propósito lá fora, eu cumpro o propósito aqui. Não. Ele vira para o canto e diz: Senhor, tu viste tudo que eu fiz, Senhor. Olha, Senhor, minhas obras. Vê que eu fui teu servo. Eu andei nos teus caminhos. Eu não quero morrer agora não. Quem é que quer, né? Eu não quero morrer agora não. Se aprove o Senhor, me dê anos de vida. Deus, o profeta ainda está saindo lá fora. Deus ouviu a oração e mandou o profeta voltar. Fala para ele que eu estou acrescentando a ele, foi o profeta Isaías. Fala para ele que eu estou acrescentando a ele 15 anos de vida. Beleza. O profeta voltou e falou: olha, Deus ouviu sua oração. A sua oração foi ouvida. E Deus lhe deu mais 15 anos. Sabe o que aconteceu? Nesses 15 anos, ele gerou Manassés. E sabe o que Manassés fez? Mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Foi uma das piores tragédias que Ezequias foi capaz de gerar. Foi o seu filho Manassés. Então, muitas orações, muitas respostas que Deus nos dá, é cuidado, é zelo, é amor. E tem oração que é como esta oração aqui de Davi. Ela é uma oração de desabafo. E oração de desabafo também tem resposta. Cuidado quando você orar com o coração ferido. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós orarmos com o coração ferido. Nós precisamos cuidar muito dos nossos sentimentos. Quando o nosso coração estiver ferido e achar que Deus tem que tomar aquela minha ferida como algo pessoal e guerrear a minha guerra. Veja que Davi está fazendo um clamor a Deus e ele está falando sobre quem ele é. E isso é verdade. Até a metade da oração ele está orando bem. Ele está dizendo: Senhor, tu és a minha justiça. Atende ao meu clamor. Escuta a minha oração. Eu confio em ti fielmente. Eu sei que a tua balança é justa. E eu confio integralmente no Senhor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Ele está dizendo: não há mentira na minha boca. O que eu vou dizer e que eu vou orar, tu sabes que é a verdade, mas é um desabafo. Eu disse aqui e nós falamos sobre a importância de como devemos usar a verdade quando nós estávamos estudando sobre batalha espiritual. A verdade orada, pedido como justiça, como desabafo, pode colocar alguém da tua casa que você está ferido temporariamente debaixo de uma sentença divina. Tome cuidado. Porque você imagine se todas as vezes que eu tiver ferida com o Edinho, eu pedir para Deus matar ele. Você imagine se todas as vezes que o Edinho estiver triste comigo, ele pedir: Deus, faz alguma coisa, faz-me justiça, ó Deus. O senhor não está vendo que eu estou me sentindo injustiçado? O senhor não está vendo que há verdade em mim? E pode que o Edinho tenha razão. Pode ser que eu tenha ferido ilegalmente. Pode ser que eu esteja sendo injusta. E aí, se Deus se levantar para fazer justiça? E aí? Daqui lá para de noite, a hora que eu der um cheiro no Edinho, ele vai melhorar. Mas a oração já subiu. A oração já chegou ao trono de Deus. Deus falava isso aqui comigo ontem.
A oração já chegou ao trono de Deus. E aí a casa entra em ajuste. A família entra em ajuste. E Deus começa. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Deus trouxe isso aqui. Eu custei entender, estou entendendo agora. Deus trouxe isso aqui ontem no culto. A casa entra em aflição. O lar entra em aflição, a família entra em aflição, porque nós fizemos uma oração pedindo justiça a Deus no momento da ferida, e até que a gente tinha razão. Nós não esperamos a ira passar, nós não esperamos o momento passar. Foi aquela oração repentina, no momento da ira, no momento da raiva, no momento da dor. É como ofertar, irmão. Você não pode ofertar pela emoção. Você não pode ofertar porque alguém te contou uma história mirabolante, emocionada, mesmo que ela seja verdadeira. Você não pode ofertar pela emoção. Você precisa ofertar com a razão, com aquilo que o Espírito Santo moveu na tua alma. Senão sua oferta não é semente, é só socorro. Tem muita diferença de socorro para semente. Tem muita diferença. Semente é aquela que você dirige conscientemente, com um propósito definido, e que Deus te moveu para ela. É Deus que moveu. Às vezes Deus diz: pega isso aí, tudo que você está na sua bolsa, dá para fulano. Você fala: não quero. Essa é semente. Essa é semente. Nós precisamos, o Espírito Santo falava ao meu coração: diga às minhas irmãs, filha, que a igreja precisa voltar a aprender a orar. Irmã, muitas pessoas estão orando todos os dias e não obtêm resposta. São orações que sequer deveriam ter sido feitas. Você deveria louvar a Deus porque a oração não está tendo resposta. Porque se Deus pegar a oração do jeito que é feito, da maneira que ela está sendo feita, e agir, Ele vai fazer justiça lá. E quando Ele descer para fazer a justiça, você estará envolvida inteiramente no sofrimento. E o Espírito Santo comunicava ao meu coração que tem muitos aqui que já até está envolvido no sofrimento, porque orou a Deus assim como Davi orou, dizendo: Senhor, está com o coração ferido, coração magoado, coração sangrando. Ele orou dizendo: Jesus, faz-me justiça, faz-me justiça. Já imaginou sua irmã que saiu ferida comigo ontem? Ela pede a Deus para me fazer justiça, sendo que ontem eu ia sair, eu já pedi perdão, estou falando isso aqui, pedi até publicamente. Mas você já pensou, irmão? Nós precisamos parar para observar as questões de Deus. Pare antes de orar. Antes de orar, apresente a Deus o seu coração. Faz uma oração que Ele faz mais à frente, consciente: Senhor, vê se há em mim um caminho mau e guia-me por vereda plana. Nós não sabemos orar e nem pedir como convém, mas se a minha boca vai proferir resposta que eu não queira colher, não me deixe orar. Traga-me discernimento sobre as minhas palavras. Ele vai dizer: Senhor, dá ouvido ao meu clamor, atende a minha oração, que não é feita por lábios enganosos. E olha o tanto que o verso 2, a oração ainda é mais profunda: saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos a razão, atenda os teus olhos à razão, libera a sentença, sai a sentença. Você está pronto para colher esta oração, irmão? Se eu te perguntar, minha irmã, você está pronta para receber o fruto desta oração? Você está pronto para receber a resposta das orações que você tem feito? Será que eu estou pronta para receber a resposta da oração que nós temos feito a Deus? Será que nós estamos prontos? Você está pronto para fazer esse tipo de oração? Libera a justiça, Jesus. Libera a justiça. Oh, Espírito Santo, meu desejo é que Deus abra a tua mente e te revele isso do jeito que Ele está revelando ao meu coração. Faça-me justiça, ó Deus. Tome cuidado, irmão. Oração tem resposta, e você serve um Deus que, se você clama por justiça, Ele te atende. Você serve um Deus que, se você aclama por justiça, o céu ouve e se movimenta. Porque olha o que Ele diz, eu já estou encerrando: provastes o meu coração. Tu me visitastes à noite, examinastes, e não o achastes. O que pensei na minha boca não transgredirá. Veja que a oração começa a mudar. Tu entrou
no meu quarto de noite, tu me visitaste o coração, tu examinaste-me e não achaste. Tu não achaste a razão da minha dor, da minha súplica e nem da minha injustiça, nem da minha infidelidade. A minha boca não transgredirá quanto ao trato dos homens, pela palavra dos seus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. A oração mudou. Depois que Deus o visitou, depois que Deus entrou, visitou o seu coração e purificou a mente dele, ele diz: a minha boca não transgredirá, a minha boca não falará como aqueles que eu examinei os seus caminhos e vi que os caminhos dele eram injustos e que o Senhor me desse livramento. A minha boca não transgredirá. E ele vai mudando a oração, dizendo: agora, Senhor, faz diferente, dirige os meus passos nos seus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois tu queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a sua destra. Olha que coisa interessante. A oração mudou. A oração mudou. E ele agora vai orar pedindo a Deus o quê? Que o guarde, que o proteja, que o esconda como a menina dos teus olhos. A oração dele é ousada, irmão. A oração dele passa pela justiça. E olha que Davi vai colher muita justiça de Deus. Ele conhece bem isso. Olha que lá na frente, quando ele pecar, que o profeta chegar para ele e dizer: Deus te deu escolha. Tu quer cair na mão dos teus inimigos, ou tu quer cair na mão de Deus? Ele vai dizer: eu prefiro cair na mão de Deus. Aí que a justiça foi feita. Aí teve justiça na sua casa, teve justiça dos seus inimigos. A casa de Davi entrou num processo terrível, um processo de dor e de justiça divina, porque a justiça humana é falha, mas a justiça de Deus é detalhista. Tome cuidado, irmão, tome cuidado. Mas Davi vai fazer oração, essa sim nós podemos fazer, diz: Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. A menina dos nossos olhos é essa aqui, né? Guarda como a menina dos teus olhos. A gente for bater, qual o lugar que você protege? Os olhos. É automático, né? Automático você protege, nós protegemos os olhos. Se eu levantar a mão, a primeira coisa que você faz é proteger o seu rosto, proteger os olhos. É instintivo, porque os olhos é a candeia do corpo mesmo. Se os olhos forem trevas, tudo se tornará trevas. Mas o que Davi está dizendo: Senhor, então, agora a coisa mudou. Quando o homem vier me atacar, e eu sei que ele vai me atacar, não, ao invés do Senhor sair fazendo só saindo da minha justiça, eu quero te pedir diferente: me guarda, me cobre, me esconde, me proteja, me defenda. Ele está dizendo: eu sou incapaz de me defender sozinho, eu preciso da sua defesa. Me guarde, me proteja e me defenda. Hoje nós vamos fazer o clamor aqui mesmo. Nós ontem fizemos o ciclo, eu já estou encerrando, não quero ficar passando do horário. Eu até sonhei com isso esta noite, passando sempre do horário, né? Estou com a cabeça encucada. Mas eu quero orar com a igreja hoje sobre a questão de sabedoria. E nós vamos orar umas pelas outras. Vamos de pé.